dúvida após o nosso evento aqui sobre Crop Data, eu também me coloco à disposição. Todos vocês têm o meu contato. Deixo o nosso e-mail da imprensa também aberto. Tá bem? Muito obrigado. Bom, Edu, vamos começar. Fica à vontade para se apresentar e apresentar um pouquinho. Bem, bom dia a todos, a todas. Queria inicialmente agradecer a presença dos jornalistas que se dispuseram a estar aqui hoje com a gente, aos que estão online. Eu agradecer aqui meus colegas, né, que estão junto conosco, a diretora Catarina Pires, também, de Biotecnologia, Germplasma, e os colegas aí da área de comunicação, liderados aqui pela Renata Miliga. Bem, a ideia hoje, pessoal, é a gente apresentar aí uma nova plataforma, né, que nós desenvolvemos aqui na Crop Life, um projeto dinâmico, um projeto vivo, né, que se inicia hoje, mas que a ideia é que a gente possa ir aperfeiçoando, melhorando, complementando ao longo aí dos próximos meses. Bem, então, podemos passar, por favor? Não sincronizou lá, né? Não, deixa eu partir. Deixa eu sair, então, né? Oi. Oi. Aí. Bem, pessoal, só para fazer uma pequena introdução aqui, um pano de fundo, né, falar um pouco da Crop Life para aqueles que não estão 100% familiarizados, né? Mas nós somos uma associação que representa tecnologias agrícolas. Nós fomos fundados em 2019, né, como uma fusão de 5 outras entidades que representavam essas 4 tecnologias agrícolas que nós representamos. É o setor de defensivos químicos, o setor de bioinsumos, a área de sementes e de biotecnologia. Então, nós procuramos, né, trazer e promover o uso dessas tecnologias fundamentais aí para o desempenho, né, que a agricultura brasileira, particularmente, vem tendo e transformado, né, a nossa agricultura na agricultura tropical mais moderna e tecnológica e competitiva no mundo. Então, queria também apresentar aqui as nossas associadas, né? Nós temos 53 empresas, pode passar, Dani? 53 empresas que representam, então, essas tecnologias, né? Desde grandes empresas mais globais, como empresas também 100% nacionais, de todos os portos. Tem empresas menores, empresas médias, empresas pequenas, de tal forma, então, que nós buscamos exatamente a sinergia entre essas 4 tecnologias, né? Uma complementariedade que existe no campo e que nós reproduzimos aqui na nossa entidade. Próximo, Daniel. Bom, então, como eu comentei aqui, nós vamos hoje exatamente falar sobre o lançamento desse portal que nós estamos chamando de Crop Data. Bom, como é que nós organizamos isso? Isso vai ser mais bem detalhado pelo Renato e pela Maria, mas só para a gente dar uma visão geral, nós temos aí hoje, né, 4 setores, né, que compõem esse portal. Vocês vão encontrar lá específico para sementes, outro específico para bioinsumos, um específico para químicos, e temos um setorial que engloba todos esses setores, né? Então, nós, de uma forma inédita, nós reunimos, né, estruturamos esses dados nesse portal. Em muitos casos, nós construímos, né, uma série histórica. É muito importante, né, como forma de comparação e o entendimento, né, da evolução do nosso setor, dos nossos setores. E uma forma também de buscar mais transparência e protagonismo e apoio das decisões baseadas em evidências, baseadas em dados, né? Isso é muito importante porque
muitas vezes, quando os números não são bem analisados, eles podem gerar aí uma espécie de, vamos dizer, mal informação sobre o tema, né? Então, nós temos alguns exemplos bastante claros, né? Um deles é a questão do consumo de defensivos no Brasil. Então, a gente está acostumado a ouvir, muitas vezes, que o Brasil é o país que mais utiliza defensivos químicos do mundo, etc., etc. Mas, lembrando que o país é um país continental, um país tropical, né? Portanto, com maior incidência de pragas, de doenças, e, portanto, uma maior necessidade de uma proteção das plantas. Mas, mais do que isso, essa informação, muitas vezes, ela é usada de uma forma distorcida. Porque quando a gente olha o total do consumo, não necessariamente reflete o que está sendo utilizado de defensivo por área aplicada, né? Que essa seria a forma que normalmente se esperaria, né, para fazer uma comparação justa entre países, né? Não dá para você comparar o que se utiliza num país como o Brasil e o que se utiliza num país como o Uruguai, né, que é um país com áreas muito mais reduzidas no caso do Brasil. Então, nesse portal, a gente procura trazer esse tipo de informação, né? Outra informação também que muitas vezes leva a um erro de interpretação é quando se mostra centenas de novas liberações pela Anvisa e IBAMA de novos defensivos químicos. Quando você vai avaliar isso corretamente, você vê que dessas centenas, nós temos 2, 3 novas moléculas, né? Efetivamente. O restante são todos produtos equivalentes, né? Os produtos genéricos, e não representa nenhum tipo de novos produtos no mercado, né? Não que isso seja ruim, porque os novos produtos exatamente são aqueles que trazem sempre mais sustentabilidade, produtos mais seletivos, etc. Mas a informação acaba sendo tirada de contexto e induzindo a uma interpretação errônea do que realmente está acontecendo. Então, um dos objetivos também do Corpus Data é buscar trazer essas informações de uma forma que são, vamos dizer, que trazem uma interpretação mais correta do que realmente está acontecendo, né? Então, como é que nós estruturamos a apresentação de hoje, né? Nós vamos, então, primeiro, fazer um detalhamento do portal, vou mostrar para vocês como eles funcionam, vamos simular aqui algumas estatísticas, né, que nós temos lá. Depois, nós vamos apresentar... Desculpe, primeiro vamos falar sobre o portal, depois vamos falar sobre um estudo, né, que fundamentou muitos dos dados que nós temos apresentados no portal. Posteriormente, aí sim, nós vamos fazer uma simulação do Crop Data, né, como é que ele funciona, onde que vocês podem obter as informações, etc. E, por fim, vamos falar a respeito de um boletim que nós vamos divulgar a partir de agora, trimestralmente. Então, nós vamos explicar um pouco como que vai ser publicado esse boletim, tá? Bem, então, só queria mostrar para vocês aí a carinha do portal, tá? Então, é isso que vocês vão encontrar dentro do nosso site. Então, ali, de uma forma visualmente bastante amigável, vocês vão ter acesso aí às informações daquelas diversas estatísticas e daqueles diversos setores. Nós vamos, posteriormente, detalhar um pouquinho mais, vamos fazer uma simulação aqui para vocês entenderem. E, por fim, Danilo, só queria, então, resumir as informações, vou passar aqui, as informações constantes nesse portal, né? Que tipo de informações que nós vamos ter lá? Então, basicamente, é isso aqui, pessoal. Então, bom, primeiro, esses quadrinhos aí que vocês estão vendo representam cada um dos setores, né? Então, nós temos o primeiro é o setorial, certo, Daniel? Aquele verde mais escuro, né? O verde claro seria sobre sementes, né? O rosa, nós estamos falando de bioinsumos,
Aqui, para quem não conseguiu enxergar muito bem, tem um besourinho ali, não é isso? E, por fim, os defensivos químicos, né? Então, pelas cores, você pode identificar a quais setores nós estamos nos referindo e o tipo de informações que nós vamos divulgar. Então, nós vamos falar sobre faturamento do setor, crédito, quanto que eles geram de impostos, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, mas também vão ver estatísticas referentes a comércio exterior, empregos e salários de cada uma das áreas, número de registros de defensivos químicos, de insumos, aquela questão que eu tinha levantado, né, do uso de defensivos por hectare, né, seria a forma correta de analisar essa estatística, e, por fim, dados de ESG, né, ESG, trazendo informações ambientais, sociais e de governança para cada uma das nossas áreas, né? Então, dito isso, eu queria, então, passar a palavra aqui para o nosso gerente executivo, Renato Gomitz, para ele continuar e apresentando inicialmente esse estudo que deu, vamos dizer, que fundamentou muitas das estatísticas constantes do próprio dado. Por favor, Renato. Tá bom, obrigado, Edu. Obrigado, Renato. Bom dia a todos. Então, a ideia aqui é eu falar um pouquinho desse estudo. Esse estudo é o ponto de partida do nosso portal de dados. É um estudo em parceria com a marca Strat, onde ele vai buscar dados socioeconômicos no nosso setor. O objetivo é trazer informações, desafios, para permitir a gente fazer uma radiografia do setor que a CropLife representa, né? Então, aqui a ideia, a gente olhou muito na parte de quantificação, mas também numa parte qualitativa, pensando em desafios, quais são os, né? Como é que também a gente não só olha uns tempos para trás, mas a gente também olha um pouquinho como o setor espera um pouco do que vai acontecer em relação àqueles temas que o Edu passou. Aqui no Crop Data vai ter um comparativo de 2022 versus 2024. Esse é um estudo bianual que a CropLife faz. Então, esse é o ano de lançamento dos dados de 2024 e a nossa ideia é fazer a próxima realização em 2026. E a parceria com a marca Strat, porque esse estudo ele parte como? A gente consulta nossos associados, é uma pesquisa que a gente faz com eles. Então, são dados dos nossos associados. A marca Strat também traz dados setoriais, são dados externos e dados públicos. Então, para a gente realmente criar um bloco de informações que a gente permita analisar com muita profundidade, porque uma coisa é a visão das empresas, outra coisa é a visão do setor. E aí tem os dados externos também de fontes públicas. Então, esse cruzamento aí de três dimensões permite a gente aprofundar e chegar em entendimentos e análises melhores do setor que a gente representa. Eu aviso para eu passar. Então, esse slide aqui ele vai trazer alguns, principalmente esses bullets aqui do lado, né, olhando para a tela do lado direito. Eu vou passar um pouquinho mais em detalhe nos próximos slides, mas o principal ponto que a gente chama a atenção é para a questão do crédito, né, que tem sido um tema bem debatido no nosso setor, tanto por desafios aí da liberação do plano safra, desafios de RJ, mas um papel muito importante que a indústria tem, que é o financiamento do produtor, né? Então, através do dado do IMEA, né, que se aplica a soja, mas que também se reflete a milho e algodão, e reflete um pouco a percepção que o nosso setor tem, praticamente um terço, né, 30% do financiamento do crédito que o produtor utiliza é dado pela indústria de insumos, né? Então, esse crédito direto, essa é a parceria que faz com o produtor rural, né, para justamente chegar o recurso na ponta. Para quê? Para ele conseguir ter acesso às tecnologias, né? Então, o produtor ele tem uma necessidade de capital muito grande durante a safra e ele só realiza ao final, quando ele comercializa o produto, né? Então, essa necessidade de crédito, quando a gente fala para culturas como soja, milho, algodão, passa de 180 a 200 dias. É um ciclo de capital muito longo. Então, a indústria ela produz os insumos, então ela tem, né, o capital para produzir o que ela vai comercializar, e ainda oferece o crédito para o agricultor em condições comerciais competitivas, quando a gente pensa em relação a recursos financeiros e até outras formas de custeio. Então, é um tipo de financiamento muito importante ainda, que a gente acha que traz bons resultados. Mais para frente eu vou falar um pouquinho do faturamento, dos mercados e crédito. Acho que a gente pode, aqui só deixei como destaque, né, só para não aprofundar. Vamos falar de crédito, né? Tocando no assunto, né? Continuando no tema que eu estava falando aqui.
O principal destaque aqui que eu faço, obrigado, é em relação a barter, né? O barter ele representou cerca de 16% das operações de crédito em 2024. Quando a gente compara 2024 com 2022, foi um aumento de 75% no valor absoluto. Então, o que isso reflete? As condições de safra do produtor mudaram muito, né? As questões de rentabilidade, questão de preço de commodity. E o barter é uma operação onde o produtor consegue travar custo, travar preço do que ele vai comercializar de uma parte da produção dele, para justamente, vamos pensar assim, numa relação de troca entre sacas de soja e insumos agrícolas, né? Ou qualquer outro cultivo. Então, nesses momentos de dificuldade, é mais um instrumento financeiro que a indústria oferece para permitir que o agricultor tenha acesso ao crédito com um custo relativamente mais baixo, que é o custo da produção dele, porque se olhar no cenário de hoje, que a gente está com o Selic, né, os patamares estão mais altos. Então, um destaque aqui do barter, né, algumas informações importantes. Grande parte se a gente somar, né, essas 4 barrinhas do primeiro gráfico, a gente está falando de 81 bilhões de reais de crédito, né? Então, aproximadamente mais de 70% do faturamento da indústria foi dado com crédito ao agricultor. Grande parte é crédito livre. Então, a indústria oferecendo na análise de crédito com produtores, com distribuidores, com revendas, né? Dando crédito para compra de insumos. O barter, né? Tem crescido, né? Está ganhando representatividade. Operações estruturadas são FDICs, CRAs e outros são principalmente novos mecanismos de fintech que tem crescido, né? Taxas altas, mas ainda em tamanho não é tão grande na total de crédito, né? Quando a gente pensa um pouquinho também na questão do acesso ao crédito, grande parte do acesso se dá por revenda, né? Então, a indústria tem uma etapa intermediária até chegar ao produtor, que dá o crédito para a revenda, que a revenda dá o crédito para o agricultor. Isso permite ter um conhecimento bom do produtor lá na ponta, né? Porque a revenda está lá na cidade, cada cidade espalhada, né? Tem mais de 3 mil revendas no Brasil, então isso dá uma capilaridade. Venda direta, que aí são totalmente grandes grupos, né? O pool de compra, e cooperativas. Também tem uma atuação bem regionalizada em alguns estados, que permite também que o crédito chegue na hora certa e quando o agricultor precisa. Então, destaque, além do barter, né, tem a questão do cenário de RJs, né, todo mundo tem visto o desafio aí na questão do aumento de RJs, quando a gente compara os últimos anos, e é um tema que a indústria tem ficado atento também, é um ponto de destaque para essa parte de crédito. Tudo bem, Daniel? Faturamento. Bom, faturamento do setor em 2024, né, das 3 tecnologias, ficou em 114 bilhões de reais, né? Químicos tem maior peso, mais de 70% do faturamento das tecnologias aqui é na área de químicos. E também químicos teve a maior variação, né? A maior queda. Sementes ficou estável, insumos, como todo mundo tem acompanhado, tem crescido muito, né? A área tratada de insumos de 22 para 24 cresceu mais de 25%. Então, é um mercado que ainda está com as suas taxas altas de crescimento. E químicos passou por desafios, né? Que valorização cambial é um setor que a matéria-prima é importada, então quando tem uma valorização cambial tem um efeito significativo, não é no preço. Houve queda de custo na China, né? A desorganização da cadeia produtiva na pandemia levou a preços, assim, por exemplo, de glifosato, de passar de mais de $10, voltando para patamares mais normais, digamos assim, entre 3,50 e 4,50, né? Uma banda dessa. E o próprio crescimento do mercado genérico, né? Preço de produtos genéricos no campo. Então, isso também leva a queda de custo. Isso leva a queda de preço e, naturalmente, faturamento do setor. Então, a variação foi por volta de 14%, indo para o lado da arrecadação de impostos, né? Chegou a quase 4 bi, né? A arrecadação. Então, assim, foi uma arrecadação expressiva. Quando a gente vê a divisão aqui entre químicos e sementes, está praticamente meio a meio. E o imposto mais importante, que tem maior valor de arrecadação, é o ICMS. O nosso setor, mesmo com o convênio 100, tem uma arrecadação que ainda volta para o Estado em relação à comercialização. Bom, comércio exterior. O setor de defensivos é muito conhecido por importação, né, de insumos, e é mesmo, né, grande parte da matéria-prima é importada. A gente quis trazer um destaque diferente, né, uma informação que mostra que o nosso setor também tem um papel exportador, né?
Quando teve as discussões das tarifas, a gente ficou muito preocupado com impactos negativos. Estamos aí próximo a quase 1 bi, né? 2024, chegamos a 910 milhões de dólares. O maior percentual de produtos que são exportados vem de defensivos químicos, né? Quando a gente pensa em sementes, milho, metade, né? Então, o Brasil fornece tecnologias aí para países aí da América do Sul, né? Paraguai, Argentina e Colômbia. E a gente traz como destaque aí biológico essa barriga rosa que está crescendo. Ela é pequena, mas o CropLife, né, tem um projeto com a Apex, em parceria com a Apex, para justamente ajudar na promoção e aumentar a participação de bioinsumo na exportação de produtos e tecnologias brasileiras, né? A gente acha aí que a gente tem um vasto conhecimento de adoção no campo, um número grande de produtos, uma qualidade de algumas indústrias, principalmente as que estão na CropLife, uma barra bem alta. Então, isso vai permitir que a gente, com essa parceria com a Apex, tenha mais um case aí de sucesso no nosso setor de levar tecnologias para fora, para os países. Para fechar, registro, desculpa, tem mais um, né? Então, registros, isso é todo um processo de curso de registro com órgãos governamentais, né? Então, nosso levantamento foram mais de 200 milhões de reais com esse estudo de registro, né, para diferentes órgãos, né, como o MAPA, Anvisa e IBAMA. Os gráficos estão pequenininhos, né, mas no Crop Data a gente deixou de propósito pequenininho para explorar por lá. Tem um capítulo de registros para cada uma das tecnologias. Então, esse é o primeiro dado que o Edu comentou, né? Número de registro de químicos, né? Falou 541 produtos. Parece que o Brasil sendo invadido pelos químicos, né? Mas quando a gente olha em relação aos dados mesmo, produtos técnicos novos, a gente teve 3 produtos técnicos novos em 2024, né? Então, toda essa massa. Então, é muito genérico, o que eu comentei em relação à própria queda de faturamento. Então, tem muito produto equivalente entrando no campo, né? Que não traz a inovação. Quando a gente vai para o segundo gráfico aqui de biológicos, foram 107 novos registros. Em 2022 foram 121. Então, tem que se manter um patamar alto de registro aí de estudo no campo. E agentes microbiológicos, micro-organismos vivos, que tem sido o maior percentual aqui de registro de produtos de insumos. E no caso dos sementes, bastante melhoramento genético ocorrendo, né? Então, registro de cultivares, cada vez mais sementes mais adaptadas, com tolerância, enfim, trazendo mais produtividade. Aí o destaque é, naturalmente, pelo tamanho da área, a quantidade de produtos maior para milho e soja. Para fechar, 4 destaques que a gente trouxe aqui, para cobrir um pouco o que o Eduardo falou no capítulo inicial, né? Quando a gente pensa em P&D, né? Investimento em pesquisa e desenvolvimento. Nosso levantamento indicou, né, mais que 3,5 bi de reais investimento em P&D. Isso dá por volta aí de mais de 3% do faturamento do setor. Grande parte para pesquisas internas, então, os produtos sendo testados, né, em diferentes culturas, diferentes condições. Nossos associados têm utilizado a Lei do Bem, que é um mecanismo importante aí do governo para estimular a inovação no Brasil. Então, mais de 65% das empresas utilizam. Então, isso é um dado bem interessante. Nesse setor, a gente pensa como principais desafios, né? As barreiras regulatórias, elas tornam o processo de investimento em P&D para ter o retorno dele, né, relativamente alto em relação ao tempo de registro. A própria questão de custo, o Brasil tem que testar em todas as regiões, e a própria adoção, né? O agricultor, eu acho que quanto mais inovação ele recebe, mais ele vai adotando mais novas tecnologias. Então, esse ciclo de acelerar a inovação do campo também traz um efeito contínuo, né? A adoção de produtos. Passando para o lado, massa salarial. É um setor que tem uma massa salarial relevante, aí de 3,3 bi. A gente traz como principal destaque o segundo ponto. Quando a gente olha o rendimento médio, salário médio, né, acima de 10 mil reais, 3 vezes acima da média nacional. Então, é um setor altamente qualificado, com qualificação técnica de graduação, pós-graduação, doutorado. Então, isso permite não é um setor tão intensivo em mão de obra como o setor, mas um setor de uma qualificação bem alta.
Em relação a ESG, né, essa agenda importante, nossos associados, mais de 50% têm algum compromisso público, né, externalizou isso em algum relatório de sustentabilidade. O uso de fontes renováveis de energia bem alto, acima de 70%. E como principal desafio até 2030, né, o setor tem um compromisso, aí, as empresas que fazem parte da CropLife tem uma redução dos gases de efeito de estufa aí de 39%, né? Então, é um desafio relevante quando a gente olha outras indústrias, outros setores, que vai trazer um impacto bem positivo, né, para o meio ambiente. O dado de uso por hectare, que o Edu comentou um pouco, por que a gente trouxe esse dado, né? A FAO divulga informação, mas ela não contempla uma particularidade do Brasil. A gente tem mais de uma safra. Eles olham só a safra de verão, uma safra só, né? Então, a gente traz uma informação, volume que é consumido, mas com a nossa área realmente capturada em dados públicos, né, Maria? São dados que são estimados pela CropLife. Então, através de dados públicos, a gente pode afirmar aí que no nosso levantamento que o Brasil está na 38ª posição por hectare. Se a gente jogar um Google aqui agora, vocês vão ver que as informações são outras. Então, a ideia dessa informação é a CropLife qualificar um pouco esse debate e trazer uma visão realmente de quem está vivendo esse mercado, né? De quem vive próximo das empresas que estão utilizando disso. A gente traz como principal destaque também, não só falar do uso por hectare, mas que a gente tem promovido muito a utilização das tecnologias no campo, de insumos e químicos, né? Combinado com a melhor semente, que vai trazer o resultado de produtividade na ponta e melhor para o agricultor. É isso, né? Muito obrigado, Agora a Renan. Maria passo a bola para a Maria, que vai trazer mais informações, agora específica do Crop Data. Né? Maria, por favor. Bom dia a todos e a todas. Então, agora nós vamos fazer aqui uma simulação, tá? De como que é a carinha e o formato, né? De mexer no Crop Data. Ele é bem interativo, tá? Então, quando entra no site da CropLife, vai ter um íconezinho escrito Crop Data. E ele vai direcionar para essa página. E a gente dividiu, então, entre os segmentos, tá? Então, setorial, sementes, bioinsumos e químicos. Então, no setorial, nós vamos ter os volumes, então, né, todos os valores agregados entre os três segmentos, e a gente dividiu ele em 4 blocos, tá? Então, números do setor vão ter dados, então, sobre faturamento, crédito, arrecadação de impostos, investimento, sempre aqui comparando com o outro ano da pesquisa, que foi 2022, então, e as modalidades de crédito. Esse número do setor, ele é mais estático, porque o resultado dele é em função da pesquisa, tá? Então, teremos novos dados, né, quando a gente realizar a pesquisa em 2026. Seguindo aqui, então, aí a gente tem um bloco de comércio exterior. Esses dados de comércio exterior, ele é disponibilizado, então, pela Comex, atualizado mensalmente. Então, esses dados, toda vez, né, a Comex soltando, a gente já atualiza aqui internamente. E aqui a gente concentrou, então, os NCMs de referência para o nosso setor, tá? Para a indústria de insumos. Então, aqui a gente tem a soma de tudo que foi importado ou exportado por sementes, químicos e biológicos. O usuário, então... Essa atualização é mensal, né, Maria? Essa atualização é mensal, então os dados agora estão até setembro. Em novembro, normalmente o Comex ele solta as informações por volta do dia 10, 6 a 10, dependendo aí se tem algum feriado ou não. E aí, automaticamente, ele é atualizado aqui no nosso site, tá? Então, aqui tem uma série histórica longa, tá? Desde 1997, então o usuário pode selecionar o período que ele quer e o mês também, tá? Então, você pode olhar um trimestre, pode olhar o ano inteiro. Neste caso aqui, a visão que a gente está vendo é até setembro de 2025, então todos os anos estão até setembro, que é uma forma da gente poder comparar 2025 com os anos anteriores. Seguindo, então, para empregos e salários, então, assim como números do setor, então, são dados referentes à pesquisa, né, realizada pela CropLife em parceria com a Markstrat.
Então, aqui a gente tem, né, os empregos por idade, empregos por escolaridade. Então, aqui a gente consegue ver bem essa questão que o Renato comentou, né, do perfil do funcionário do setor de insumos. Então, que é a questão da qualificação, então 60%, né, tem pelo menos o nível superior. E os dados aqui da massa salarial e aí por segmento também. E, por último, no setorial, nós temos, então, os dados, né, sobre ESG, então, a meta de redução das empresas, né, o volume de energia consumida, e aqui a gente tem uma abertura, né, das principais iniciativas adotadas por cada um dos segmentos para dar uma comparada aí em como que é o perfil de cada um deles. Então, este é o painel setorial, ele é um pouco mais simples comparado aos outros, porque ele é realmente uma agregação de cada um dos segmentos. Aí, seguindo aqui para sementes. Então, em sementes, nós temos, então, os números do setor, né? Então, o faturamento que ficou, né, estável entre 22 e 24, o volume de investimento em registros, total de crédito. Então, né, como eu comentei, esse aqui também vai ser um dado mais estático. Quando a gente vai aqui para comércio exterior, então temos aqui, né, eu esqueci de comentar no setorial, mas aqui você tem, quando você abre o próprio dado, o que está disponível é o valor, tá, em $1.000, porém, se quiser ver em volume, então é só clicar aqui no botão do lado, e aí nós vamos ter o volume exportado ou importado em toneladas. E especificamente aqui para o caso de sementes, é possível filtrar, então, por produto. Então, aqui você consegue ver cada um dos segmentos da exportação de sementes, tá? Então, só ressaltando esse ponto, aqui a gente não fala, por exemplo, da exportação de soja em grão. Nós estamos falando exclusivamente das exportações realmente das sementes. Então, aqui você consegue ter uma análise, então, dos principais países que estão indo esta semente. Então, aqui eu tomei de lado para ver, mas, por exemplo, se eu olhar o milho aqui, o milho me ajuda. Esse aqui? Baixo. Não, mais. Aqui, né? Isso. Então, se eu clico aqui no milho, aí eu tenho, então, quanto o Brasil exportou para o milho e que o Paraguai é disparado o nosso principal mercado aí, comprador de milho, de semente de milho do Brasil. Então, seguindo aqui, então, empregos e salários. Então, aqui também, né, o quanto foi a massa salarial, a distribuição da escolaridade da mão de obra, né, dos trabalhadores no segmento aí de sementes. E aí são 47% da mão de obra, então tem pelo menos ensino superior, 50% foram um total, né, de pessoas treinadas. Então, também é via pesquisa da Markstrat. E aí, quando a gente olha, então, para a ESG, então, aqui nós temos, então, a questão das metas de redução, né, a nota da conexão com as práticas ESG para a indústria de insumos, de sementes, e as proporções aí, aonde vai também cada um dos resíduos gerados pela indústria. E, por último, então, para sementes aqui, a gente tem o registro de novos cultivares, então, o tempo médio aí para o registro está girando em torno de 4 anos, e a proporção aí no histórico dos últimos 5 anos, o quanto que foi registrado em cada um dos tipos de cultura, tá? Aí, dando sempre um destaque aqui para o milho, que ele, a cada ano, tem aí uma média de 400 aqui no nosso registro. Então, indo agora para bioinsumos. Então, para bioinsumos, os números do setor, né? Então, no mesmo esquema das sementes e do setorial. Indo para comércio exterior, então, o mesmo visual aqui, então você pode escolher o ano, né, o período, o mês, ou as exportações em valor ou em volume. Os principais, então, né, o Brasil, quando ele importa insumos, ele importa dos Estados Unidos, e quando ele exporta, a principal exportação aqui é a Argentina.
Então, esse aqui é um que a gente espera que em pouco tempo a gente veja, né, uma cada vez mais crescente, esses volumes aqui das exportações. Para empregos e salários, então, os dados também semelhantes aos de sementes, né, vindo via pesquisa da Markstrat. A parte de ESG, né, então, também a questão da nota, né, as metas de redução. Então, vocês vão poder ver aqui que a meta de redução para bioinsumos, né, para a indústria de bioinsumos, ela é uma das mais agressivas, né, está beirando aí 63%. Então, também aonde né, quais as principais iniciativas e os destinos aí dos resíduos gerados. E aqui nós temos, então, esse painel de registro de novos produtos. Este vocês vão observar que ele abre uma página adicional, tá? Esses dados, então, é uma parceria que a própria Live tem com uma empresa que chama Move Analytics. Então, eles mapeiam todas essas informações, né, e em parceria com a gente divulgam. E aqui é muito interessante, porque aqui a gente consegue acompanhar sempre que sair uma molécula nova, já vai ser atualizada aqui no sítio. Então, assim, a gente fala que é diário, mas não sai diariamente uma nova molécula. Mas assim que sair, a gente já tem essa atualização. Então, por exemplo, o ano de 2024 foram 107 moléculas novas registradas. Porém, em 2025, a gente já está com 128 até agora. Né? Então, provavelmente... Registro de produtos. Registro de produtos. Então, nesse novo... Então, assim, até outubro já foram registrados 108 produtos e em 2024 foram 107. Então, provavelmente, a gente vai bater, né, o número de registros comparado ao ano de 2024. E aqui, no caso, né, esse maior aqui é o do agente microbiológico, e se você clica nele, você consegue ver como está a distribuição também entre os inseticidas, bionematicidas, biobactericidas. A segunda categoria aqui, né, é o agente microbiológico, então também é possível ver a distribuição, tá? E aqui neste aqui é o tempo médio para a concessão desse registro, tá? Então, a média, ela está aqui em 11 meses, tá? Então, de insumos é isso. E aqui, indo para químicos. Então, também temos aqui, né, o faturamento, a arrecadação de impostos, então, você está saber se você extrate. Aí, no comércio exterior, o de químicos, ele é um pouco diferente, tá? Então, vocês vão ver que tem duas opções adicionais aqui. Porque o setor de químicos, para realizar as formulações, então, ele não só importa o produto técnico, tá? Para poder fazer a formulação, tem uma importação também de matéria-prima para poder processar fabricar esse produto pelas indústrias aqui no Brasil, e também tem uma outra modalidade que a gente chama de produto formulado, que aí é quando o Brasil já importa o produto pronto de um outro país. Então, aqui dentro desse segmento é possível, então, filtrar uma dessas três categorias. Então, por exemplo, se eu colocar produto técnico, então aqui eu tenho tá certo, né? Então, aqui é o tanto que o Brasil importou de produto técnico, né, até em 2025, e aqui eu tenho tanto em valor quanto em volume. E é possível também, um detalhe, tá? Aqui você filtra em valor, e quando você vai em volume, aí você tem que clicar de novo, tá? Ele não lê a mesma informação. Então, só tem que tomar um pouco de cuidado nisso na hora que for fazer a consulta. Então, aqui eu tenho produto técnico. E aqui eu consigo também ver por categorias, herbicidas, fungicidas, inseticidas, acaricidas. Então, se você quiser ver, então, a importação de produto técnico de herbicidas, esse aqui é o comportamento. Quiser ver o produto formulado, daí vem aqui e clica no ícone do produto formulado.
E aqui também é possível ver, então, a China é a principal origem dos produtos técnicos vindos aí do Brasil, e o Brasil exporta um pouco aqui para a Argentina, sendo o principal destino. Aí, indo para empregos e salários, então, também temos aqui, né, o resultado da pesquisa da Markstrat, e um dado que chama bastante atenção na indústria, uma particularidade da indústria de químicos, é que quase 80% da mão de obra tem pelo menos ensino superior. Tá? Então, isso mostra a grande qualificação da mão de obra que é empregada no setor de químicos. Indo para as práticas ESG, aqui a gente tem informações adicionais, tá? Que são dados sobre o sistema Campo Limpo, né? Da Emprev, então, o quanto já foi coletado aqui de embalagens, né, e as destinações que foram dadas para essas embalagens. Então, desde 2002 já foram coletadas 832 mil toneladas de embalagem, e em 2024 foi quase 70 mil toneladas. E embaixo a gente tem as informações do setor da indústria mesmo, né? Então, quais são as principais iniciativas, e aonde é a destinação dos resíduos gerados pela indústria de químicos. Indo para registro de novos produtos, então, também são informações em parceria com a MUVE, né? Então, de todos os novos produtos, né, que obtiveram registro, todos os novos registros que foram disponibilizados em 2024, e aqui a gente já tem em 2025, então, em 2024 aqui a gente teve 348, e o legal daqui é que você consegue saber o que é molécula nova, né? O que é um produto novo, que foi o ponto que o Renato também comentou. Então, nos produtos formulados, né, se você clica aqui, então você tem o produto formulado a partir de um técnico equivalente, então esse seria um genérico, e por último aqui o produto formulado novo. Então, se a gente clica em produto formulado novo, então é isso aqui, ó. Por um formulado novo, a gente teve aqui 12 registros. Se a gente for para técnico, e aqui eu estou, né, com o produto, se eu selecionar todas as opções aqui, eu vou ver, então, que foram 193 novos produtos técnicos, e se eu for especificamente no técnico novo, aí eu tenho aqui um número de 3. Então, os demais, então, são todos, né, que a gente define aí como categoria mais de genéricos, né, que são os produtos equivalentes. Então, esse aqui também é um dado que, assim que sai o registro de um novo produto, ele é automaticamente atualizado, e é possível também ver as classificações aqui de cada um deles, que é o percentual. E aí, voltando novamente para o site, então, para químicos, o último dado que a gente tem foi o que o Edu comentou, né, no início da nossa coletiva. Então, então, é um dado que você passando o mouse, você consegue ver, então, a posição do país e o ranking dele. O dado, então, do Brasil, né, para como que a gente chega nesse 7,40. Então, é o consumo, né, de defensivos dividido por toda a área que o Brasil cultiva. Então, aqui a gente está falando de mais de uma safra. Tá? A FAO, quando ela considera esse número, ela, por exemplo, não leva em conta a safrinha do milho, que hoje ela é muito mais importante do que a safra do milho no verão. Então, esse dado a gente divide, então, por toda a área cultivada pelo Brasil. E aí, quanto mais escuro, né, maior é o uso. Então, se a gente, por exemplo, pega aqui o Equador... Por hectare, né? O uso por hectare. Então, quando a gente pega aqui o Equador, ele está no ranking aí no 7º lugar. Então, em 2023, o Brasil está na 38ª posição, com 7 quilos por hectare de defensivo utilizado. Então, é isso, tá? Se quiser dar um zoom aqui, você consegue também. Mas é isso, então, o Crop Data, tá? Aí pode voltar. Tem a parte de baixo. Aqui. Então, aí aqui nós temos, então, duas abas, tá? Futuramente entrará uma terceira aqui, que são boletins e o glossário. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a alguma informação que está lá no Crop Data, eu queria entender lá, por exemplo, no site da MUVE, né? Eu quero entender a diferença entre PTE e PTE. Então, nesse glossário, né, se você clicar, vai baixar aqui um PDF,
E aí, nesse glossário, tem todas as informações que estão no site, ele está aqui bem explicadinho. Então, as fontes, cada uma das informações, né, do censo, né, do que foi da pesquisa Magistrato. Então, todas as informações que estão no site, elas estão detalhadas, e aí tem cada uma por seu painel. Tá? Então, tem coisas que podem parecer um pouco mais repetitivas, mas tem outras que aí são as diferenças de cada um dos painéis. E, por fim, nós também temos aqui o boletim. Então, toda vez que a gente fizer uma atualização no Crop Data, vai haver um boletim descritivo, tá, sobre essas informações. Então, esse primeiro boletim, ele traz toda uma análise com relação a esses dados da Markstrat, que foram divulgados, né, agora com o lançamento do Crop Data. Então, se vocês lerem ele, vocês vão ver que está tudo descrito, comparativo entre 22 e 24. E a ideia aí aqui no final do boletim, né, tem até o acesso para poder entrar na página do Crop Data, né, então ele direciona novamente para o site, e futuramente a gente vai ter um aqui que seria notas. Acho que vale voltar para a apresentação. Perfeito. Passa no teclado. Oi? No teclado. Vocês nos ouvem? Isso. Nos ouvem novamente? Tá vazando. Sim.
Nos ouvem? Sim. Pronto. Tirar os... Tem que dar um ponto, tem que dar um ponto, embaixo. Acho que o microfone, né? Nos ouvem? Agora sim, sim. Pronto. Obrigado, pessoal. Obrigado, Maria. Desculpa. Só Sim, sim. pode ir, bom. Então, para 2026, né, retomando. Então, nós vamos ter aí uma divulgação sobre o mercado de bioinsumos, então, informações adicionais sobre como que está, né, a comercialização, né, então, as vendas de bioinsumos por segmentos. Então, essa é uma informação também bem legal, que vai ser disponibilizada em 2026. Então, os indicadores de legalidade, né, então, uns updates em relação a informações que já foram divulgadas aí, né? Neste ano, agora de 2025, a gente vai colocar aí no Top Data. Aplicador legal, então, também atualizações sobre esse projeto, né? Então, quanto as pessoas estão sendo qualificadas e como está o andamento do projeto. Logística de reversa, registro de sementes, né? Então, a ideia é fazer para registro também algo semelhante ao que a MUV faz para os dados aí de químicos e biológicos, e pesquisas técnicas, então, semelhantes à Magstrat, então, pesquisas que forem realizadas, né, ao longo de 2026, a gente também vai transferir. A gente está com 2 em andamento, ligadas aí à questão da agricultura tropical, então, quando elas estiverem finalizadas, elas também vão ter um tópico dentro do Crop Data. Então, seguindo aí só um cronograma, né? Então, outubro de 25, lançamento, né? O primeiro boletim. Então, de novembro, dezembro e janeiro, a gente teria essas notas com as atualizações mensais. Fevereiro de 2026, um segundo boletim com alguma dessas informações já entrando no Crop Data. Em maio, um terceiro boletim com também, né? Incorporando algum desses pontos. E aí, sucessivamente. Então, agosto, o quarto, e finalizando aí em novembro de 2026, com um quinto boletim, e provavelmente com todas essas informações, e quem sabe até outras incorporadas dentro do nosso site, tá? Então, eu agradeço aí, né, e repasso a palavra para o Edu. Antes do Edu retomar a palavra e apresentar essas agendas, eu queria reforçar a importância do portal, porque além da transparência do setor, é uma oportunidade de vocês, né, imprensa, sociedade, cruzarem dados, olharem para esses dados com atenção e, enfim, dar essa liberdade de avaliação para o que o setor está produzindo, né? A gente, com o estudo da Marca Strat, a gente entende que a gente tem uma oportunidade de criar uma série histórica para o setor, que é algo inédito, né? É um setor que, eventualmente, é procurado e entendido com informações relevantes para o agro nacional, e a gente quer disponibilizar essas informações para que todos tenham acesso de maneira democrática. Então, a ideia é justamente dar essa liberdade de apuração, seja para a imprensa, para a sociedade, para a academia, e nos colocamos à disposição aí para todo tipo de, enfim, né, qualquer informação ou, né, algo mais qualitativo. A gente tem a Maria, o Renato, o Edu, enfim, a equipe técnica da ProcLife aqui à disposição para tirar qualquer dúvida e informação em relação a esses temas. E para o próximo ano a gente tem bastante novidade. E vamos sempre comunicando com vocês. Então, Edu, por favor. Perfeito. Obrigado, Maria, Renato, Napa. Então, que vocês tiveram aí um bom overview aí, né, do que nós estamos oferecendo de informações. De novo, é um portal dinâmico, né? Nós vamos sempre aprimorando e acrescentando novas informações.
Algumas delas já estão previstas para o próximo ano, como a Maria já adiantou. E eu queria, antes de concluir, só convidá-los para 2 eventos que nós... para 2 momentos, né, que nós vamos trazer aí algumas informações interessantes. O primeiro é agora no dia 29 de outubro, que é a próxima quarta-feira, que vai acontecer em Brasília, no prédio do IICA, na sede da IICA, onde nós vamos apresentar, então, um documento, que foi um documento construído ao longo do ano, que nós estamos chamando de Caminhos do Agro, Inovação pelo Clima, e cujo objetivo é exatamente discutir o papel da tecnologia para a agenda do clima, né, para a agenda climática. Esse documento ele foi preparado a 4 mãos, né? Tivemos o apoio também do ICA, nesse processo, também do AgroÍcone, né? AgroÍcone e Embrapa. E da Embrapa, né? Então, e tivemos aí 2 eventos onde nós pudemos fazer debates bastante ricos sobre o papel das tecnologias, da integração dessas tecnologias e o que isso pode trazer de contribuição para a agenda do clima. Discutimos também a questão da recuperação de pastagens, né, como uma forma extremamente inteligente de nós superarmos os desafios da necessidade de aumento de alimentos, de energias renováveis, etc., sem que isso, né, represente aí problema que agrave a questão climática, né? Nós temos hoje aí dezenas de milhões de hectares disponíveis de terras degradadas, pastagens degradadas, que podem ser aprimoradas para a produção de alimentos, de energias, fibras, etc. Então, esse documento vai ser apresentado, então, um coquetel, né, Renato? Sim. Isso, um coquetel no dia 29, então vai ser no final da tarde, no ICA. Quem puder comparecer, então, vai ser um grande prazer tê-los conosco nesse dia. E, posteriormente, né, vamos ter aí uma série de ações lá na COP30, né, vamos estar presentes na AgriZone, né, naquele espaço da Embrapa, na Green Zone, né, com o evento. Isso vai ser disponibilizado posteriormente, mas vamos também fazer algumas ações relevantes, algumas discussões importantes para o setor, e também contamos com a participação de todos e de todas dessas 2 oportunidades. Eu queria, para concluir, mais uma vez, primeiro parabenizar a equipe da CropLab de comunicação por um trabalho bastante intenso, né, para realmente juntar essas informações e deixá-las da forma mais amigável possível. E agradecer a presença de todos. Hoje é difícil concorrer com tanta notícia que tem surgido, né? Então, agradecer demais aí vocês abrirem espaço para estarmos aqui conosco, seja presencial, seja virtual, e entender um pouco mais aí dessa nossa nova iniciativa. Então, eu passo agora a palavra para o Danilo para que a gente continue a conversa, né? Muito obrigado, Edu. Muito obrigado pela apresentação, Renato e Maria. Aqui eu disponibilizei também o nosso e-mail para, eventualmente, caso vocês tenham alguma dúvida posterior à nossa coletiva. E vou abrir e iniciar as perguntas aos nossos porta-vozes. Como eu comentei no início, para também reforçar aqui na dinâmica, vou pedir só que vocês se apresentem o veículo também para o porta-voz, e aí a gente direciona conforme for a pergunta referente ao material, tá bom? Eu vou começar presencialmente. Alguns dos colegas presentes gostariam de levantar a mão. Por favor, não, se apresente. Bom dia, Danton, Globo Rural. Eu posso fazer 2 perguntas? É que eu tenho uma dúvida, na verdade, que Por favor. assim, queria entender melhor, os boletins serão trimestrais, né? E algumas informações mensais ali vão ser atualizadas, né? O Renato tinha falado no estudo mais amplo ali, que seria bianual, né? Isso. Então, aquelas informações de faturamento ali, por exemplo, o faturamento de 2025, por exemplo, ele vai ser contabilizado quando?
tem uma parcial esse ano ou vai ser só ano que vem? Como é que vai ser? Só ano que vem mesmo, os dados de faturamento, com exceção de bioinsumos. Esse sim a gente vai lançar em 2026 com atualização mensal, tá, dos dados de acompanhamento do setor de bioinsumos de forma específica. Tá, entendi. Tá, e aí a pergunta que eu queria fazer é exatamente sobre bioinsumos. Eu queria aprofundar aquela parte que tu comentou ali dos químicos, né, que é um setor que teve desafios, teve a questão cambial, enfim, mas houve uma variação ali que foi significativa, né? E, por outro lado, os bioinsumos crescendo em faturamento, ainda representam uma parcela pequena, né, mas crescendo em faturamento, em registros, em exportação, enfim. Qual é a leitura que vocês fazem, né, desse movimento? É uma tendência? É algo momentâneo? Enfim, como é que vocês identificam isso? Falar um pouco, tá, Marisa? A área tratada, tanto com químicos quanto bioinsumos, cresceu. A gente olha a área tratada o agricultor ele passa várias vezes na mesma área, né? Produtos diferentes, vestidas, né? Faz 1, 2, 3, dependendo da região. Então, a área tratada de químicos e bioinsumos cresceram, só que a taxa de crescimento de bioinsumos foi maior que de químicos. Então, está mais acelerada. Isso tem acontecido. Isso pensando em área. Quando você pensa em valor, já a história é outra. Teve um crescimento de preços do produto muito grande em 2022. Insumos na China encareceram de forma absurda, tá? O contrato acima de $10, assim, se olhar para trás, você nunca tinha encontrado isso aqui no Brasil. Então, com a organização das cadeias, com o fluxo normal de produção na China, os preços dos produtos caíram rápido. Então, cai naturalmente o preço do custo caindo na produção, a indústria, né, ela trabalha também na precificação do produto, então o preço chegou mais barato para o agricultor também, os insumos, tá? Então, isso aconteceu um movimento natural em químicos. Por causa de uma reacomodação. Uma reacomodação. E aí, naturalmente, o agricultor brasileiro, ele usa bioinsumo, mas ele também olha o custo por hectare, né? Quanto que custa. Então, isso puxa também uma pressão baixista de bioinsumos. Isso também acontece, né? Até porque ele está olhando a comparação de tratamento na área dele. Mas, assim, a adoção de bioinsumos tem crescido mais acelerada, então isso é um fator positivo. O agricultor está conhecendo cada vez mais o produto, e a gente fala que ele está aprendendo a usar combinado. Então, em alguns momentos ele entra com químicos, na sequência ele faz um tratamento com biocontrole, e assim ele vai rotacionando, porque são produtos de perfis diferentes quando a gente pensa no aspecto do campo mesmo, na questão agronômica. Mas ele está combinando para garantir a maior produtividade no final do dia, tá? É isso. Obrigado, Dan. Obrigado, Renato. João, por favor. Bom dia, João Nogueira, do Canal Rural. Em que medida vocês esperam que essa plataforma ela possa promover mais transparência e apoiar as decisões dos stakeholders e também dos formuladores de política? Se me permite, em relação à adoção do barter, quais os riscos que essa modalidade ela traz para os produtores rurais? Obrigado. Obrigado. Pensar aqui que você fala de barter. Tá. Bem, o nosso objetivo é exatamente esse que você mencionou, é a transparência, né, de informações. Acho que, para os formuladores de política pública, esse é um instrumento bastante relevante, né, para que eles possam entender exatamente o que representa o setor, do ponto de vista de renda, do ponto de vista de empregos, do ponto de vista de faturamento, do ponto de vista de geração de impostos, né? Então, isso eu acho que é uma ferramenta a mais que os formuladores de políticas públicas passam a ter, assim como os jornalistas, assim como a mídia, né, no geral, e a academia também, né? A academia vai ser uma base de dados muito relevantes para análises, para estudos, teses, etc. Então, e a sociedade como um todo, né? Então, acho que o ponto principal aqui é exatamente essa, é da transparência das informações, que possa realmente servir como referência para as análises quaisquer desses atores aí, grupos. Em relação ao barter, o produtor, quando ele decide um plantio, né, ele tem dois grandes riscos, né? O preço que ele vai vender o produto e quanto que ele vai produzir. Claramente, ele controla algum desses dois fatores, porque ele é um pequeno produtor no universo grande de produtores agrícolas. Então, o barter traz essa solução, o produtor olhar, ele travar um preço, né, do produto dele,
depois ele fazer a entrega via uma trade, via triangulação, uma sessão de crédito. Ele permite ter previsibilidade um pouco da receita dele, que ele não tem, no momento zero, olhando quanto que ele está comprando pacote de custo de produtos e insumos, né? Então, ele permite ele já ter uma visão um pouco da rentabilidade dele no futuro, pelo menos uma parte, né? Porque ele trava só uma parte da produção. Então, para o produtor, ele diminui, na verdade, diminui o barco, diminui o risco dele, tá? Não traz mais risco novos. Reduz o crédito e resolve uma questão de acesso a crédito. Acesso a crédito mais barato. Né? Não sei se a Renata quer complementar, Renata, a respeito da primeira parte. Sobre transparência. Acho que é justamente isso, assim, né? E essa questão da referência, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de conectar depois que as notícias, muitas vezes ainda falaciosas sobre o setor ou análises que são feitas, né, de maneira que a gente não consegue chegar no entendimento de metodologia, então a gente quer disponibilizar os dados para que as análises sejam feitas por vocês, assim, né? Então a gente tem aqui, os dados eles estão consolidados e a gente fica aqui para, no caso de alguma dúvida, né, no caso de alguma coisa, para a gente poder construir essa conversa de maneira mais transparente, cada vez mais transparente. Obrigado, João. Gostaria de fazer alguma pergunta? Online, eu também perguntei se a gente tem, entre os jornalistas participantes, alguma pergunta, e nós não temos nenhuma por hora. Gostaria de agradecer Renato, Maria e Edu pela apresentação, a fala foi muito esclarecedora. Os jornalistas também, a presença de vocês assim, é fundamental para ajudar a gente nessa ampliação do Crop Life e direcionamento dele para todos, né? Não só os nossos stakeholders conectados, mas também as pessoas não especializadas que acessem esse material, o glossário, o Crop Data em si, o nosso site, para conseguir entender um pouco do nosso agro, né? Do nosso mercado. Obrigado pela apresentação. Em relação ao boletim, eu acho que ficou faltando um pouco explicar como é que é o processo do boletim, né? Então, se você quiser contar assim, né, do trimestral, do mensal, todos os hoje, então, lá no portal, o que a gente tem mensal são os dados, né, de registros e os dados do comércio exterior. Então, nesses mensais, nós vamos fazer uma análise. Mas, assim, vamos comparar, então, agora em novembro, que vai ser lançado a primeira nota, ela vai ser um comparativo, então, do novembro com o outubro. E em relação a registros, então, a gente vai ver, né, os novos registros que ocorreram e quantas exportações e as importações elas variaram nesse segmento. O boletim, ele é uma análise mais completa, mas ela não é necessariamente estática, tá? Então, assim, não quer dizer que as informações, que o conteúdo do primeiro boletim vai ser exatamente o conteúdo do segundo boletim. Então, quando a gente for lançar as próximas atualizações do Crop Data, vai ser em relação a algum daqueles assuntos que a gente elencou ali, mercado de insumos, ou um aplicador legal, a questão da ilegalidade. Então, o boletim ele vai ter um foco, um olhar mais detalhado para aquela nova informação que a gente está inserindo. Tá? Então, quando a gente, né, lá em 2026, por exemplo, que é quando a gente for fazer as atualizações da pesquisa da Markstrat, aí provavelmente a gente vai ter um boletim mais semelhante ao que a gente lançou agora. Tá? Mas a ideia é que o boletim ele seja bem dinâmico e com o assunto mais novo possível que tenha dentro do nosso portal. Deixando ainda os anteriores também disponíveis para fazer toda essa avaliação de série histórica. O boletim ele é mais qualitativo, né? É muito daquilo que a gente está pedindo para que vocês façam. Então, olhar para esses dados e, né, trazer análises, comparações, né, informações que sejam novas. E aí o que a gente está se propondo aqui com a equipe econômica, justamente trazer essas informações de uma maneira mais analítica, né? E aí eu sempre confundo, mas é boletim e notas. E as notas elas são só um registro mesmo do que tem sido atualizado ao longo dos meses. Até para dar uma visibilidade para vocês do que tem de novo, né? Então, no próprio. Em relação a bioinsumos, a ideia é que a gente faça essa atualização do mercado como a gente faz todos os anos. Então, a gente, né, desde o ano retrasado, a gente tem divulgado uma vez por ano os dados de bioinsumos de mercado, e agora ele vai acontecer dentro do Crop Data. Aí Periodicidade maior. Prometi que é a última. Obrigada. Obrigado, Renata.
Pessoal, então, acredito que nós contemplamos algumas das perguntas presentes também. Declaro finalizada a nossa coletiva. Os nossos porta-vozes vão ficar disponíveis também para gravar com vocês, eventuais entrevistas de outros assuntos. E vou pedir para a Nath concluir a gravação